Olá, querido irmão e amigo. Hoje nós vamos aprender sobre a vida de Noé. O tema da nossa lição é Noé, o homem que não se rendeu. Fique conosco até o final, porque nossa lição está muito interessante. Você vai gostar bastante do aprendizado de hoje. Convide o Espírito Santo, pegue a sua Bíblia, faça as leituras conosco e aprenda cada vez mais daquilo que Deus tem para nós. Vamos para a lição? O texto bíblico da nossa lição é: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E esse versículo está em Gênesis, capítulo 6, versículo 8. O objetivo da nossa lição hoje é apresentar alguns pontos importantes. Primeiro, Deus tem um plano eterno para a humanidade. Segundo ponto, o pecado não anula o propósito de Deus. O terceiro ponto, Deus busca obediência, pureza e relacionamento. O quarto ponto é: Noé é exemplo de fidelidade em tempos difíceis. E o último ponto: o Senhor conduz a história com amor e fidelidade. Irmãos, mesmo quando tudo parece fora do controle, Deus continua conduzindo a história. E isso é maravilhoso, porque se estamos nele, se confiamos em Deus, nós não precisamos perder o controle, porque sabemos que Ele está no controle das nossas vidas. O juízo de Deus sobre a humanidade e a criação. Esse texto está lá em Gênesis 6, de 1 a 7. Eu vou ler para você aqui na minha Bíblia e você pode acompanhar na sua, tudo bem? E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e elas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Então, veja que essa narrativa revela ali um crescimento da humanidade. A humanidade ela vai crescer e também vai crescer a corrupção junto, né? Ao ponto de acontecer essa história dos filhos de Deus, os filhos dos homens, enfim. Inclusive nós abordamos esse tema na aula passada. E o fato é que o crescimento da humanidade vem também o crescimento do pecado. O pecado afeta não só o homem, mas toda a criação. Nós também aprendemos isso na aula anterior. A terra sofre as consequências da desobediência e a criação geme, aguardando redenção. Olha o que está escrito lá em Romanos. Eu vou ler a partir do 22, mas do lado aqui no slide você consegue ver a leitura completa. Lá diz o seguinte: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então o apóstolo Paulo está dizendo que toda a criação está sofrendo por conta do pecado do homem. Isso não é interessante? Toda a criação está sofrendo. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, nós também sofremos com esse pecado, aguardando aquele dia em que nós seremos glorificados, né? Em que nós iremos para a eternidade. Então, o pecado ele realmente gerou uma catástrofe global e toda a natureza e nós que somos
que cremos em Jesus Cristo também sofremos com isso, né? O pecado do homem feriu não apenas a humanidade, mas toda a criação. Deus vê a corrupção generalizada da humanidade. A palavra hebraica Nachan expressa dor e compaixão e pesar, né? Então olha que coisa interessante. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então a gente vê aqui em Gênesis 6:5 a situação da humanidade. Mas olha o que está escrito no 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Então essa palavra arrependeu, ela está escrito lá no hebraico como essa palavra nachan, certo? Ou seja, essa palavra nachan não é um arrependimento humano, um arrependimento falho. Errei, confesso que errei, estou arrependido. Não. Esse arrependimento tem a ver com o fato de que Deus olhou a humanidade que ele criou com perfeição, todas as coisas perfeitas que ele criou, e viu que ela estava corrompida. Então, quando ele toma a atitude de destruir toda a criação, ele não o faz porque ele pensa, tá, eu sabia que eu ia cometer erro ou eu errei. Não. Ele faz porque ele percebe que tudo aquilo de perfeito e maravilhoso que ele criou estava corrompido, estava perdido. Pense da seguinte maneira. Nachan seria como você preparar uma comida, preparar uma torta bem gostosa, certo? E depois você deixa aquela torta lá em algum lugar na sua casa, mas por um acidente a torta estragou. Algum bichinho sentou ali na torta, ou sei lá, o clima, alguém esqueceu fora da geladeira, não sei, e uma parte dessa torta estragou. Veja, se você observou que ela está estragada, você não vai se arrepender de ter feito ela. Mas agora ela está estragada. Entende? E o que vai restar para aquela torta? Ser lançada fora, né? Porque como ela está estragada, não tem mais como você comer aquilo ali. Você vai passar mal, vai fazer mal. Então você vai jogar fora com um peso no seu coração. Mas não o peso que diz assim, eu deveria não ter feito isso. Mas sim o peso de ver que toda aquela comida que você fez agora está estragada. Então, pessoal, Nachan, esse arrependimento, isso é expressado por Deus, é dor, compaixão e pesar por ver a sua criação se perdendo, entende? Então não é um erro no plano de Deus, mas é uma tristeza santa. A gente pode colocar como essa tristeza no coração do Senhor, né? Ele se entristece de ver toda a sua criação daquele jeito. O juízo nasce da justiça, não da crueldade. Então Deus ele preservou uma parte, ele preservou o melhor, que nesse caso foi Noé e sua família. Preservou também um casal de cada animal e também 7 casais de animais limpos, certo? E tudo isso por quê? Porque depois que o juízo fosse estabelecido sobre a terra, ele iria repovoar a terra a partir daquela família e daqueles animais. Deus age para preservar seu propósito, né? Agora é interessante que a ação de Deus, ela não é uma ação que vai corrigir o problema do pecado, tá? Ela não é uma ação que vai corrigir o problema do pecado, mas sim amenizar, porque a corrupção já tinha tomado limites e proporção que não dava mais para suportar. Então, Deus, ele também sabe
que a partir dos filhos de Noé, né, novamente o pecado vai continuar no mundo. O juízo de Deus nasce de um coração justo que ainda ama. Então a ideia aqui é correção. A ideia aqui é recuperação. Noé encontrou graça aos olhos do Senhor, Gênesis 6:8, que é inclusive o texto bíblico da nossa lição. Nesse momento de executar todo esse plano, Deus vai olhar para Noé e vai preservar Noé. Mas por que que Noé foi eleito para isso? Por que que Noé foi escolhido para isso, né? Aí tem aqui algumas características da vida de Noé. Noé viveu na contramão de sua geração, ou seja, enquanto toda a terra estava no pecado, na imoralidade, numa vida carnal e uma vida de desobediência a Deus, Noé andava com Deus. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Ele não era perfeito, mas era obediente e fiel. A justiça o livrou em meio ao juízo, né? Em consequência disso, Deus vai preservar ele e a família dele. E é interessante que nós já estudamos aqui que quando Deus profere as maldições lá no início lá do livro, capítulo 3, se não me engano, capítulo 3, ele vai dizer que o fruto da mulher pisará a cabeça da serpente. Então, se você voltar algumas lições aí atrás, na nossa EBD digital, você vai aprender sobre isso. E se Deus fez uma promessa ali, dizendo que haveria um filho de mulher que pisaria a cabeça da serpente, você vai perceber que até esse momento, esse evento não aconteceu ainda. Aquele evento apontava para Cristo, e Cristo ainda não havia chegado aqui. Dessa forma, Deus, ele, em cumprimento da sua palavra, né? E o que ele vai fazer? Ele vai destruir toda a terra com água, que foi o dilúvio, mas ele precisa preservar um remanescente, que vai novamente repovoar a terra e, consequentemente, vem o pecado. Porque Jesus Cristo vinha para pisar a cabeça daquela serpente, mas muito tempo depois, né? Então a justiça o livrou em meio ao juízo. A fidelidade individual ainda importa, irmãos. Nós, individualmente, podemos buscar a Deus. A salvação, ela é pessoal. Ela é você e Deus. E você não pode rejeitar isso. Você até rejeita. Mas veja, a intenção de Deus é que você seja salvo. E Deus honra quem anda com ele, né? Ou seja, aquele que busca os caminhos do Senhor é honrado. Noé e sua família foram salvos daquela catástrofe global porque Noé andava com Deus. Em meio à corrupção, a fidelidade ainda chama a atenção de Deus. Olha que coisa linda, né? Então você pode até viver nesse mundo mal, cheio de maldades, mas ser fiel a Deus ainda atrai, ainda chama a atenção de Deus para as nossas vidas. Deus é maravilhoso. A justiça que vem pela fé. Noé, Daniel e Jó foram exemplos de justiça pessoal. E eu separei esse versículo que está lá em Ezequiel 14:14, que diz assim, ó: ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas vidas, diz o Senhor. E por que eu trouxe essa passagem para a gente ver hoje? Porque estes homens, eles viveram lá na época do Antigo Testamento, cada um deles, né? Nós temos um livro de Jó, um livro de Daniel, nós temos aqui a história de Noé, certo? E vale a pena estudar a vida desses homens. Vale a pena conhecer como eles procederam em meio às suas dificuldades, para que nós também possamos entender o que Deus espera de nós, tá? A justiça não salvou a nação, mas salvou suas vidas. Abraão foi justificado pela fé.
Aí nós vemos aqui lá no 15:6, Gênesis 15, versículo 6, nós ainda vamos estudar isso no futuro. Lá vai dizer que Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado como justiça. Então nós devemos crer em Deus e obedecer os mandamentos do Senhor. Mas como é que eu vou crer naquilo que eu não conheço, né? Nós hoje temos aí uma religiosidade, uma religião que seja, que muitas vezes a gente crê em Jesus, a gente fala de Jesus, a gente crê em Deus, fala de Deus, mas a gente não lê sobre ele. A gente não aprende sobre ele, né? Então como é que eu vou exercer uma fé genuína em Deus se eu não aprendo sobre ele? E esse, inclusive, é um objetivo aqui da nossa EBD virtual. É crermos em Deus, aprendendo na sua palavra. O nosso objetivo principal é sempre enxergar Deus na pessoa do Pai, e do seu Filho e do Espírito Santo, em todas as lições que a gente passar aqui para os irmãos. Somos justificados pela fé em Cristo, Romanos 5:1, né? E a salvação é obra da graça, tá? E não das obras. Lá em Efésios, né? Pois pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A fé que nos aproxima de Deus é a mesma que nos justifica. Isso está bem claro, por exemplo, em Gênesis 15:6. Abraão creu em Deus e isto foi imputado como justiça, né? Então é importante observarmos que a fé que temos em Deus, não aquela de acreditar que Deus existe, mas aquela de obedecer. Porque você vai ver que em todos os momentos os personagens eles obedeceram. Abraão ele vai obedecer a Deus quando Deus pede o seu único filho. Noé vai obedecer a Deus quando Deus manda ele criar aquela arca, mesmo com toda a zombaria, com todo mundo contra Noé, porque eu tenho certeza que ele encontrou desafios grandes, certo? E assim nós somos levados a obedecer a Deus. Daniel, lá na Babilônia, permaneceu firme. Jó, que perdeu toda a sua família e seus bens, permaneceu firme. Então nós somos levados a entender que crer em Deus tem a ver com obedecer. E o próprio Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então nós temos que entender isso, irmãos. Os descendentes de Noé, Gênesis 6, de 9 a 13. Noé ele teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Esses 3 filhos entrarão na arca, junto com suas esposas, né? Então vai entrar ali na arca 8 pessoas. Noé e sua esposa, Sem, Cã e Jafé e suas esposas, tá? Então, somente uma família entrou na arca, né? Que é um remanescente. Então Deus ele busca um remanescente fiel, né? A sociedade da época era bastante organizada. A gente percebe isso, nós já vimos também em lições anteriores. Eles já sabiam manipular ferro, já tinha ali a música, já tinha ali os criadores de gado, caçadores, né? Nós vamos ver. Então, pessoal, nós já tínhamos ali uma sociedade organizada, mas que vivia em pecado. A violência e a perversidade dominavam a terra. O juízo atinge uma civilização avançada, né? E Deus preserva essa família. Engraçado que hoje está bem parecido, né? Nós temos tanta violência e perversidade sobre a terra. A maldade cresceu muito. E nós temos também sociedades organizadas, né? Cheias de pecado, cheios de crimes e violências, mas ela é organizada, né? Então Deus sempre preserva um remanescente para recomeçar. Isso é importante, tá? Deus sempre preserva esse remanescente. Contudo, em Cristo, nós já temos uma promessa muito maior do que esse tempo. Nós temos uma promessa de vida eterna, tá? Então, há um fim, né? Há um fim para tudo isso de fato. E depois há o estabelecimento de um reino, que é o reino de Cristo, que é um reino perfeito. Noé e a arca. Aqui nós temos a passagem de Gênesis 6, 14 a 22.
e Gênesis 7, de 1 a 16, tá? Você pode dar uma verificada aí na sua Bíblia, a gente está resumindo aqui. Deus dá instruções claras e específicas para a criação dessa arca. Essa arca, ela é um instrumento de salvação na vida de Noé e dos seus filhos. E ela também aponta para Cristo, certo? Na verdade, no Antigo Testamento, todas as coisas que Deus mandou fazer, o tabernáculo, o templo, né, as festas, elas apontam para Cristo. Os sacrifícios, tudo ali aponta para Cristo, né? Nós um dia iremos estudar outros livros com fé em Deus e aprenderemos muito mais sobre isso. Noé obedece mesmo sem entender tudo, tá? Então, irmãos, estar na presença de Deus, buscando a Deus, nem sempre nós vamos entender o plano de Deus, porque o plano de Deus para nós ele é perfeito. Entende? Então nem sempre a gente vai entender, mas se nós perseverarmos, se nós continuarmos buscando o Senhor e em obediência, mesmo que a gente sofra muitas coisas em nossa vida, certamente a promessa vem. Certamente nós escolheremos o melhor. A fé se manifesta em atitudes práticas, né? Tiago diz que a fé sem as obras é morta. Então observa que a obra, ela não salva ninguém. Mas a partir do momento em que eu creio em Deus, a partir do momento que eu entrego minha vida a Deus, vem um desejo de servir. E esse desejo é evidência de alguém que é salvo na pessoa de Jesus Cristo. É o desejo pela obra. Então, é interessante observar que eu não posso crer em Deus, mas me abster de obedecer a Deus, de buscar a Deus. Se eu creio verdadeiramente em Deus, e se eu convidei Ele para habitar em meu coração, certamente eu sentirei a necessidade de servir e de buscar a Deus. Senão eu vou estar vivendo uma vida de engano, uma vida de hipocrisia. Então veja que a fé se manifesta em atitudes práticas. Cristo é a nossa arca hoje, né? João 11, 25, olha o que está escrito lá. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Ou seja, aqui está o escape até mesmo para a morte. Mesmo que nós morramos na nossa carne, velhice, doença ou alguma coisa assim, mas nós viveremos, é uma promessa, entende? E quem crê nele também não morrerá eternamente, tá bom? A obediência constrói caminhos de salvação, irmãos. E Cristo nos oferece essa salvação. Aqui eu deixei um exemplo da arca, né? A arca tinha 300 côvados de largura, 50 côvados de altura, aqui nessa parte aqui, na verdade, né? Entre a proa dela e a construção que tinha lá em cima. Tinha aqui uma janelinha, né? De 0,5 côvado, que foi aquela janelinha onde Noé ele soltou ali o covo, a pomba, quando a arca, quando ele estava querendo testar ali se a água já havia baixado, né? Eu tenho aqui 30 côvados de altura da arca, certo? Continua aqui embaixo os 300 côvados. E é interessante que o côvado egípcio, ele tem mais ou menos 0,52 metros, certo? Então, ele não é nem 1 metro. E o côvado hebreu, ele tem mais ou menos 0,45 metros, né? Esqueci de pôr o Mzinho aqui. A ideia é que esses côvados citados lá em Gênesis, quando Moisés escreve, é provável que ele seja o côvado egípcio, porque Moisés ele viveu muito tempo no Egito, né? Então naquela época Moisés viveu muito tempo no Egito, então Deus vai falar também, vai trazer esses textos para Moisés muito no que ele entende, no que Moisés compreende, né? Então é provável
que o côvado que Moisés cita seja o côvado egípcio. Mas aqui a gente tem uma traduçãozinha aqui para metros, para que você tenha também uma noção de como era grande essa arca. Tá bom? O dilúvio, Gênesis 7, de 1 a 24. Noé ele vai entrar na arca pela fé, irmãos. Todo esse momento da vida de Noé é pela fé. Imagina Deus falar, olha, constrói uma arca, ele dá as instruções dessa arca, né? E Noé começa a construir, é tudo pela fé. 7 dias de espera antes da chuva, né? Então Noé entrou na arca e aguardou 7 dias, e eu fico a imaginar como que deve ter sido para Noé ficar dentro daquela construção com sua família, com todos aqueles animais, esperando e nada da chuva aparecer, né? Mas 7 dias depois a chuva começa, 40 dias e 40 noites de dilúvio. Deus age com ordem, tempo e propósito, irmãos. Então esses 7 dias, esses 40 dias, esses números na Bíblia, eles têm um significado, tá? Depois você pode pesquisar ou estudar sobre a questão de números na Bíblia. As águas permanecem aí 150 dias depois disso, né? É importante que a água, ela cobriu toda a terra, tá? Tudo, até as montanhas foram cobertas aproximadamente, aliás, mais de 7 metros em cima da maior montanha, das maiores montanhas, né? A terra realmente ficou completamente submersa. Deus nunca se atrasa, nunca perde o controle, é a frase que eu vejo aqui nessa parte. Deus se lembra de Noé, Gênesis 8. Deus conduz Noé por todo o processo, lembra-se e revela o seu cuidado. A Bíblia diz que Deus lembrou-se de Noé, né? Lá em Gênesis, no capítulo 8, nós vamos ler essa passagem maravilhosa. 8:1 diz assim, ó. E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de toda res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Deus se lembra, irmãos. Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu estou passando por tanta luta, por tanta coisa, já tem tanto tempo, será que Deus se esqueceu de mim? Não, Deus, ele se lembra, tá? Clame ao Senhor, busque a Ele, e Ele se lembra de você. A arca repousa no Monte Ararat, né? Ou seja, ela vai parar ali em cima dessas montanhas de Ararat. Prudência e espera fazem parte da fé, nós acabamos de falar, né? Então nós precisamos realmente sermos prudentes e esperançosos. E agora tem uma nova terra, né? Uma nova terra começa a surgir. Deus nunca se esquece daqueles que confiam nele. A nova aliança, Gênesis 9, de 1 a 17, Deus renova a bênção da criação, permissão para a alimentação de carne. Agora nós vamos ver que aqui é interessante observar que mesmo no Antigo Testamento, Deus dá algumas ordenanças, algumas leis, né? Lá no Gênesis, no capítulo 2 ou 3, Deus já deu algumas ordenanças ali. Ele vai dizer, por exemplo, que não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso já é uma lei, entende? Então, se você olhar o livro de Gênesis como um todo, a gente vai ver que em diversos lugares Deus vai dar algumas leis. E é importante observar, porque na verdade só no livro de Êxodo que a gente tem assim, uma compilação mesmo dessas leis, né? Mas o povo da antiguidade já conhecia a Deus e tinha algumas leis já, né? Já haviam leis ali. E é muito interessante isso, porque o livro de Gênesis, ele começa mostrando essa queda da humanidade, a corrupção e todas essas coisas. E aí vem o livro de Êxodo para nos dar essa lei. A lei que Deus coloca no coração do povo de Israel, do povo dele, que seria para reger o povo, né? E depois vem a graça, né? Que é a lei da vida, né? Do espírito de vida. Vem a graça que também nos traz ensinos em Jesus Cristo. Então tudo isso é muito interessante. Então tinha ali a permissão para alimentação de carne. Isso já
Já acontecia fora do Jardim do Éden, certo? Nós aprendemos na palavra que lá no jardim a gente vê que o homem se alimentava basicamente do vegetal. Mas depois do jardim, nós já vemos ali a caça, então o homem já se alimentava de carne, né? O respeito à vida continua sendo exigido. Então, nessa lei, Deus fala, olha, não beba o sangue, porque no sangue corre a vida, né? Você não pode ingerir o sangue do animal, porque no sangue corre a vida. Deus faz uma aliança eterna, que é o arco-íris, né? Ele mostra ali o arco-íris e ele fala para Noé que nunca mais ele destruirá a terra com água, né? Por conta a vida na terra nunca mais será destruída dessa maneira por causa do homem. E é por isso, irmãos, que hoje nós vemos o arco-íris no céu. Agora eu deixo aqui um ponto interessante para você pensar. Quando a gente vê um arco-íris, a gente faz uma foto, a gente acha lindo, realmente é lindo, né? São cores assim muito bonitas. E a gente fala, nossa, tem um arco-íris ali, as crianças ficam impressionadas. Mas eu gostaria de deixar algo para você pensar nesse momento. Será que o arco-íris é apenas para a gente olhar ele e dizer que ele é lindo? Ou será que ele serve para a gente meditar também? A Bíblia diz que o Senhor pôs esse sinal no céu para lembrar de que nunca mais ele destruiria a terra com água. Agora vamos ver por que Deus destruiu a terra com água. Porque a corrupção humana era terrível. A corrupção humana era, assim, chegou a níveis que não dava mais para suportar. E aí Deus, ele olha para a sua criação, pesa no coração dele, e ele então exerce a sua justiça. Depois disso ele fala, eu não vou mais fazer isso. E ele põe esse arco no céu, né? Então, irmãos, eu vejo que todas as vezes que a gente olha para um arco-íris no céu, eu vejo Deus se lembrando de que ele não vai mais destruir a terra com água. Mas será que a terra não está buscando em sua corrupção? Será que a terra não está de novo chegando a níveis alarmantes? E por esse motivo Deus está lembrando dessa palavra dele? E outra coisa importante, a promessa de Deus é que não destruirá mais com água, certo? Mas não está dizendo que o fogo não possa vir, por exemplo, como foi em Sodoma e em Gomorra, não é verdade? Então, irmãos, nós devemos buscar a Deus, orar pelos povos, levar a mensagem para os povos, para que o pecado não se multiplique com tanta gravidade, mas também para que as pessoas possam se salvar. Porque há um fim também para essa humanidade, e esse fim está profetizado. Conclusão. Cristo, nossa arca hoje. A mensagem de Deus parece loucura aos homens. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então muitas pessoas não creem em Jesus Cristo como Salvador. Muitas pessoas podem discordar que Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. A Bíblia diz que é, sabe? A Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. E somente nele podemos encontrar salvação. Entende? Então ele é a nossa arca nos dias de hoje e nos salvará para a eternidade. Não por alguns dias para que depois a gente venha para a terra. É uma arca perfeita, né? O Espírito Santo convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, tá? A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence. Então veja, para eu entender que Jesus Cristo é o único Salvador, eu preciso ser convencido. Imagina se Noé resolvesse colocar na sua cabeça o seguinte, não, eu acho que isso aqui é coisa da minha cabeça. Aonde que eu vou criar uma arca? Aonde que esse mundo vai encher de água e não vai... e todo mundo vai morrer? Não, eu acho que esse pensamento é, sei lá, deve ser bobagem da minha cabeça. Né? Ele teria perdido também essa salvação. Embora Deus tivesse providenciado outra coisa para cumprir a sua palavra, porque Deus está no controle.
Então hoje muitas vezes a gente pensa assim, mas Jesus Cristo é uma história de um homem que morreu e ressuscitou. Mas será mesmo? E a gente prefere viver na nossa vida pecaminosa. Porque este homem, Jesus Cristo, ele nos trouxe grandes ensinos de amor, de humildade, de verdade, de justiça. E às vezes esses ensinos são pesados para nós e a gente quer viver no conformismo. Jesus morreu, ressuscitou e reina eternamente. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Lucas 24:5, é a comprovação de que Jesus Cristo está vivo. Em Cristo há salvação e vida eterna. Quem está em Cristo está seguro. E como nós já falamos aqui, tudo aponta para Ele. Se você gostou dessa lição, se você compreendeu essa mensagem e tocou em seu coração, compartilhe. Se você observar, nós estamos sempre falando de Cristo. É tudo sobre Ele, porque Ele é quem edifica as nossas vidas. Até a próxima lição. Fique com Deus.